hoje, no Gente Daqui, eu converso com o médico neurologista José Renato Guimarães Grisoli. O senhor é natural de São Luís? Sim, natural de São Luís. E como que o senhor lembra dessa infância em São Luís, desses tempos? Como que era São Luís na época? São Luís era bem diferente do que é agora, né? Na época, quando eu era pequeno, eu sempre morei ali, naquela região onde eu moro hoje, eu morava ali também. Aonde para localizar o pessoal? Hoje eu moro na esquina da Rui Ramos com a 1º de Março. Uhum. Eu morava na Venâncio Aires antes, no mesmo quarteirão. Sim. Que eu moro hoje, eu morava, só que na outra face. Então, São Luís era totalmente diferente do que é hoje. A cidade era menor, nós não tínhamos nenhum edifício, não tinha asfalto, né? As ruas eram todas de calçamento. Uhum. Era um tempo bem diferente, assim. A escola era diferente do que é hoje, né? Era uma época que a gente vivia completamente diferente, brincava na rua, né? Hoje as crianças não brincam mais na rua, né? Verdade. Hoje as crianças não brincam, né? Hoje as crianças mexem com informática no seu aparelho celular. Naquela época a gente jogava bola, ali onde tem aquele edifício no lado da casa dos meus pais, nós tínhamos um campinho de futebol que nós jogávamos ali. Ali o edifício São Bernardo, né? Ali, onde tem o edifício São Bernardo, tinha um campinho de futebol e nós jogávamos bola. Então era totalmente diferente do que a cidade é hoje. Não tinha nenhum comércio fora das ruas e das quadras principais da cidade. Era outra cidade. Era outra cidade. E o senhor, filho do José Grisoli, filho da dona Arlete, são pessoas muito conhecidas da nossa comunidade. Como é ser filho dessas duas figuras? O meu pai que é a pessoa realmente mais conhecida, né, pela questão de trabalho, né, que trabalhou em imprensa, acho que já faz 60 anos que ele trabalha em imprensa, ou até mais. E trabalhou em rádio, então ele é uma pessoa que a gente fica conhecido por causa dele, né? Quando eu cheguei aqui, tu é filho do seu Iso, né? Não me conheciam pelo meu nome, né? Conheciam como sendo filho do seu Iso, né? Isso. E a minha mãe também foi bastante conhecida, porque foi professora há muitos anos, deu aula para muita gente aí. Mas realmente eu era conhecido como filho do seu Iso. O filho do seu Iso. Hoje eu já tenho outro nome, né? já não sou mais o filho do seu Iso, mas fiquei pelo menos uns 10, 15 anos desde que eu cheguei aí sendo filho do seu Iso. E aí decide, vai estudar fora, ensino médio, né, como a gente conversava, e como que opta pela profissão, pela medicina? Na verdade, já tinha optado pela medicina há muitos anos antes. Tem algumas coisas que a gente não explica de onde é que vem. Eu sempre tinha aquela vontade de trabalhar como médico, desde ensino fundamental, desde a 5ª, 6ª série. Tinha alguém conhecido que inspirava ou que viu algo? Olha, eu nem sei te dizer muito ao certo de onde é que veio essa vontade, assim. Talvez tivesse algumas pessoas, sei lá, televisão, não sei. Mas ali já pensava em ser médico. Uhum. E até fui estudar fora por causa disso, para fazer um ensino médio com mais recursos, assim, para poder prestar o vestibular. Naquela época que eu fiz vestibular, que foi 1987, no fim de 1987, não tinham todas essas faculdades que tem hoje, e era tão difícil quanto hoje entrar na faculdade, então precisava ter uma formação de ensino médio melhor, e a opção foi estudar fora, né? Uhum. Daí eu fui estudar ali em Juí, fui interno no colégio, no CAP, e aí terminei o ensino médio e fui para Porto Alegre estudar na PUC. Fez o vestibular e passou na PUC. Na verdade, passei em 2 locais, passei na PUC e em Passo Fundo. Uhum. E aí, por questões de ser mais fácil morar em Porto Alegre, porque tinha
familiares em Porto Alegre e tal, eu terminei optando por Porto Alegre, né? E lá fiquei até fazer a residência em pediatria, fazer a residência em neurologia. O senhor fez a pediatria primeiro? Fiz. Me formei no final de 93, 94, 95 eu fiz residência em pediatria, lá na PUC também. E aí decidiu também fazer uma outra residência? Fiz outra residência e fiz neurologia na Santa Casa. Aí fiquei mais 3 anos na Santa Casa. E o senhor se identificou mais com essa área? Na época que eu fazia pediatria, eu queria fazer neuropediatria. E aí eu prestei prova para neurologia. No primeiro ano que eu estava na neurologia, eu fiz a prova, eu teria que fazer uma prova de título de especialista para ser neuropediatra, daí. Aí eu fiz uma prova de título de especialista em pediatria no primeiro ano que eu estava na neurologia, e no último ano, antes de terminar a residência em neurologia, eu fiz a prova para neuropediatria. Em setembro daquele ano que eu terminava a residência, eu fiz a prova para neuropediatria. Então, antes de ser neurologista, eu já era neuropediatra. Olha, interessante. E aí o senhor decide vir a São Luís, retornar a São Luís, mas como que funciona esse processo? Por que essa escolha de retornar e trabalhar aqui no município? Na verdade, tinha um mercado aberto aqui, né, que cabia o neurologista, cabia o neuropediatra aqui. E eu terminei vindo trabalhar aqui mesmo antes de me mudar. Na metade do ano final que eu estava em Porto Alegre, no final de 98, na segunda metade de 98, eu já vinha a trabalhar. Eu vinha 2 vezes por mês. Trabalhava no sábado e às vezes trabalhava no sábado e no domingo. No fim de semana eu trabalhava no sábado e no outro eu trabalhava sábado e domingo. Já existe uma demanda aqui no município. E já tinha essa demanda, e aí em janeiro eu vim embora. E aí o senhor já tinha casado com a Letícia? Já tinha casado, já tinha filho. Ah, é? Ela é natural de Porto Alegre? Ela é. Vocês se conheceram lá mesmo? Lá. A gente casou quando eu estava ainda na pediatria. Talvez até tenha sido ela uma das responsáveis por eu ter feito neurologia. Olha. Eu conheci ela no fim da faculdade, ela já era formada em terapia ocupacional, ela trabalhava no Hospital Beneficência Portuguesa e ela trabalhava lá na neurocirurgia da Beneficência Portuguesa. E aí talvez isso tenha... A troca de ideias. Talvez isso tenha acendido uma luz para fazer outra coisa. E aí mas os dois nasceram em Porto Alegre? Não, ou só o Eduardo. O Eduardo, e depois a Gabriela já nasceu em São Luís. Ela nasceu aqui. E aí o senhor vem e já está há quanto tempo em São Luís Gonzaga atuando? 24 anos. Já 24 anos 24. Neste setor, olha. E o senhor acha que encontrou alguma dificuldade, assim, para se estabelecer nessa área? As mudanças sempre são difíceis, né? A diferença de Porto Alegre para o interior do estado é sempre bem complicada, né? Tu sai de um lugar onde tem toda a tecnologia disponível, e cheguei aqui não tinha nem tomografia. No primeiro ano que eu trabalhei aqui, nem tomografia não tinha. Quando eu precisava mandar Santo Ângelo fazer exames. Então, de lá para cá as coisas melhoraram muito, mas realmente assim é um choque bem grande, assim. Quando lá nós já tínhamos ressonância, que nós não tínhamos nem tomografia ainda. Mas a gente se adapta, né? Tudo é uma questão de adaptação, e tem outras coisas que valem a pena, além de trabalhar num lugar que tenha mais tecnologia, mas tem questões de qualidade de vida que não tem comparação morar aqui em relação a uma cidade maior como Porto Alegre, né? E o senhor assume como diretor técnico desde quando aqui em São Luís, do nosso hospital? Desde o início da pandemia. Ah, foi início da pandemia que o senhor assumiu? Ali que eu assumi. E a pandemia, o senhor teve uma atuação muito importante no Comitê de Combate ao Covid. Acho que esse comitê ele ainda é ativo, né? Ainda existe. E aí, como assim, inicia uma pandemia, às vezes,
não se tem uma informação maior sobre aquela doença, sobre, né? Como que foi esse processo, esse início desse despertar aqui em São Luís para o combate à Covid? O primeiro caso no Brasil foi dia 26 de fevereiro daquele ano que começou, né? E a gente vinha acompanhando as notícias ali desde janeiro, a gente acompanhava a questão na China. Em fevereiro começou a explosão na Europa, na Itália era um desastre, a gente olhava no noticiário, tinha muita gente que não acreditava que isso ia chegar em São Luís Gonzaga. Pois eu ia perguntar, as pessoas não acreditavam talvez, não né? Acreditavam. Que era lá na China, era lá em... Não acreditavam, no começo ninguém acreditava que isso sequer no Brasil talvez chegasse. Mas quando se espalhou pela Europa, era uma questão de dias para chegar no Brasil e a hora que chegasse no Brasil ia se espalhar pelo Brasil inteiro. Hoje, com os meios de transporte, principalmente aéreo, a doença se espalha muito fácil. Muito fácil. Antes, quando não tinha que se espalhar de navio, né? Então não se espalhava porque até que o navio chegasse no lugar, as pessoas já tinham ou morrido ou se curado. Né? Mas agora, com os meios de transporte, é muito fácil, né, fazer essa transmissão. E ali em março, a gente via o noticiário e... Teve como se programar, se organizar de alguma maneira para esperar que com certeza viria. Vocês, como especialistas, esperavam, mas muitas pessoas talvez não acreditavam que chegaria. Na verdade, no meu caso, aconteceu assim. Eu tinha almoçado ali em março, não me lembro exatamente que dia, mas foi na primeira quinzena, no fim da primeira quinzena de março. Eu estava olhando o noticiário internacional e mostrou aquele caos na Itália. As pessoas esperando um morrer para ter vaga para entrar em ventilação mecânica, os funcionários, os trabalhadores da saúde usando saco de lixo como EPI. E eu olhei aquilo e disse assim, e se chegar aqui isso? E se chegar aqui, o que nós vamos fazer? Porque nem uma UTI nós temos em São Luís Gonzaga. O que nós vamos fazer? Tava só eu e a Letícia em casa. E aí ela me disse assim, mas então tem que fazer alguma coisa. E aí eu disse para ela, pois eu vou fazer. Foi assim que começou. Eu vou fazer. E aí eu saí de casa e me encontrei com a enfermeira Tanara. Eu sabia a hora que ela chegava no hospital. Eu fiquei lá no estacionamento esperando ela chegar. No horário que ela bate ponto, eu fiquei lá esperando ela chegar. E eu disse assim, o que nós temos aqui para Covid? Aí ela me disse que estavam tentando alguns EPIs, que tinham comprado alguns EPIs, que estava vendo uma área para ver onde é que iam botar os pacientes e tal, mas que tinha problema, que a nossa usina de oxigênio não estava boa, que os respiradores que a gente tinha que mandar fazer revisão, porque não estavam sendo usados, que possivelmente tinham que trocar peças, e que não tinha dinheiro para nada. E essa era a situação naquele momento, pré-despertar dessa pandemia em São Luís. Aí eu disse para ela, mas eu vou te ajudar. Eu disse, não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu vou te ajudar. Daí eu entrei no WhatsApp do grupo do Conselho de Saúde e disse pro pessoal, olha, a situação é assim, assim, assim. O que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa, porque senão vai morrer gente. E nós vamos assistir de camarote as pessoas morrer na nossa frente. Se se repetir aqui o que está acontecendo lá na Europa, nós vamos ver gente morrendo na nossa frente sem ter o que fazer. Aí ficou aí foi aquele burburinho no grupo do Conselho de Saúde. E vamos pedir para cá, vamos pedir para lá, vamos pedir para cá, vamos pedir para lá. Alguns achavam que era exagero, que talvez... Até que não. Todos acreditavam. Talvez algum achou que era exagero, mas não disse nada. Mas começou aquele burburinho ali, vamos pedir para fulano, e vamos não sei o quê, e vamos para lá, e vamos para cá, e vamos falar com o prefeito, vamos falar não sei o quê. Isso eram umas 2:30 da tarde, e foi até aí pelas 5, e atitude efetiva nós só estava no vamos fazer. Daí eu fiz um vídeo.
E postei no Facebook dizendo tudo que tinha, o que não tinha, o que eu achava que ia acontecer. E aquele vídeo explodiu. Eu me apavorei com o que rodou aquele vídeo. Assim, até a noite já tinha uns 5 mil views mais ou menos. E aí começaram as pessoas a me ligar. Foi até a meia-noite as pessoas me ligando, e no outro dia começou pelo seu Ivo Batista. Disse, olha, o que a cooperativa pode ajudar? Ele foi o primeiro que ligou assim, e já várias pessoas tinham ligado de noite assim, como é que eu posso ajudar, onde é que eu deposito dinheiro, para quem tem que dar e tal. E aí ele me ligou bem cedo de manhã. O Betinho me ligou e seu Ivo quer falar contigo. Daí eu disse, olha, seu Ivo, nós precisamos arrumar oxigênio. Eles pode mandar arrumar que a cooperativa vai pagar. E assim foi indo. Aí vocês foram equipando um local. Aí a gente conseguiu umas pessoas que pagaram a revisão dos respiradores. Aí arrumamos em dinheiro, rapidinho assim, a gente conseguiu mais de 50 mil. Gente depositando 100, 50, 10, 20, 1.500 reais. Chegamos rapidinho a 50 mil reais. Aí arrumamos a área que é para ser a UTI do hospital. Fizemos uma obra, toque de caixa lá. E instalamos 7 ventiladores. E no auge da pandemia nós chegamos a ter 7 pessoas em ventilação mecânica lá. E quando que teve o primeiro caso em São Luís? Vocês já tinham esse local pronto? Já estava pronto. Foi em abril. A gente teve esse primeiro caso. Era uma pessoa de São Luís, caminhoneiro, que tinha sido diagnosticado Covid na passada da Argentina para São Borja, e internaram ele lá em São Borja. Aí, como era daqui, transferiram para nós. Foi o primeiro paciente que internou. Foi um caso bem leve, nós não sabíamos como é que evoluía aquilo ainda. Hoje a gente nem ia internar ele se fosse hoje, mas foi o primeiro caso assim que nós internamos aqui. Teve um caso antes que ficou ruim e foi para Santo Ângelo, para UTI, mas aquele foi o primeiro caso que a gente internou e evoluiu muito bem, assim, não precisou nem oxigênio, mas nós também não conhecia a doença, nós não sabíamos se evoluía, todos evoluíam mal, se alguns evoluíam bem. Então, por via das dúvidas, a gente internou ele. Ele ficou... Aí não tinha como fazer isolamento na casa dele. Quando ficou uns 13 dias aí, não piorou, eles vão mandar para casa. Não tinha como fazer isolamento na casa dele. Aí ele terminou ficando mais um pouco, até fazer o prazo. Por um período ainda se conseguia ter esse controle, né? O comitê tinha mais ou menos um controle de quem estava em isolamento. Mas aí que momento que assim não teve mais como controlar? Eu não me recordo bem exatamente assim o prazo, mas levou assim uns 30, 45 dias. A gente tinha o fio. A gente corria o fio e achava. Mas depois a gente não achou mais o fio. Aí começou a pipocar casa na cidade inteira. Teve algum momento que faltou espaço para as pessoas ficarem no hospital? Faltou. Muitos terminavam, que tinham convênios e tal, internavam na Unimed. E se não tivesse o hospital da Unimed, e muitos também foram para a UTI de Santo Ângelo, muitos foram para a UTI de Santa Rosa, né? Alguns foram para a UTI em Santa Maria. Se não tivesse esses outros locais para a gente encaminhar, não ia ter. Nós montamos 40 leitos. Teve um dia que nós tínhamos 42 internados. Nós tivemos botar mais cama uma no lado da outra lá, nós tínhamos 42 internados. E foi nesse período que nós tínhamos 7 em ventilação mecânica. Aí não tinha para onde mandar.
Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Há 14 anos no mercado, a Toque Final é uma loja completa para a sua casa. Temos um grande mix em móveis, decorações, papéis de parede, persianas, tapete e móveis planejados. Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza sua compra. Atendemos toda a região. Venha nos visitar ou agende a sua visita que vamos até você. Venha! Vem aí a Agape e um novo conceito de loja. Além de proporcionar um enxoval completo para o seu bebê, dispomos também da linha de puericultura, calçados e moda infantil até o tamanho 12. Chega também para agregar conhecimento e valor com conteúdos educacionais, contribuindo com as mamães, os papais e toda a família. A Agape é o amor incondicional de mãe para filho. A Unopar Polo de São Luís Gonzaga oferece vários cursos superiores que atendem seu desejo de ingressar ou se qualificar para o mercado de trabalho. Se o seu sonho é ser professor ou professora ou trabalhar na área da educação, faça uma licenciatura com duração de 3 a 4 anos e ajude a construir e melhorar a educação do nosso país. E vocês também, assim, tentando entender um pouco, porque cada paciente tinha um sintoma e talvez algum desdobramento, um que era leve, daí acaba se tornando grave. Como é que vocês monitoravam essa situação? A gente foi aprendendo a pilotar o avião já tinha decolado. A gente tirou brevet em alto, lá voando. Né? Então, no começo a gente não sabia nada, a gente sabia pelo que falavam da Europa, e o Ministério da Saúde tinha uma postura que depois a gente viu que não era muito certa, que era aquela coisa, vá para o hospital quando tem a falta de ar. Uhum. Mas claro, no começo se achava que aquilo era assim, depois foi mudando, é que nem as medicações que usaram no começo, o famoso kit Covid, a gente usou aí, porque a gente não sabia se adiantava, se não adiantava. É que nem rezar para todos os santos, alguém há de atender. Alguma coisa a gente tinha que fazer. Alguma coisa a gente tinha que fazer. E tinha que fazer porque se viesse todo mundo a ficar ruim, nem que transformasse o hospital inteiro em Covid, nós não ia ter nem oxigênio para dar. E chegou esse ponto de nós não termos nem oxigênio para dar. Quando deu a segunda onda, a crise em Manaus foi em janeiro. Foi em novembro, finzinho de novembro. Nos últimos dias de novembro, nós já estávamos com dificuldade de conseguir oxigênio aqui. Porque o nosso fornecedor de oxigênio vem lá de Canoas. Então, o caminhão que fazia o transporte de oxigênio vinha uma vez por semana só. Aí nós começamos a precisar fazer mais compras de oxigênio. A nossa usina não dava mais conta de produzir. A gente tinha que comprar torpedos, cilindros de oxigênio. A gente não tinha mais nem onde armazenar. Uhum.
Aí a gente conseguiu mais, fizemos uma campanha do cilindro. Conseguimos, várias pessoas doaram um cilindro. E aí o que acontecia? Ia um caminhão que a gente conseguiu com a prefeitura de manhã e outro de tarde. Nós fazíamos 2 viagens, ou até Santa Maria ou até Canoas, para buscar oxigênio. Todos os dias. Então teve um período intenso. Horrível. Horrível. A gente carregava metade dos cilindros de madrugada. O motorista ia buscar. E de tarde, quando ele estava chegando, o outro já estava saindo para ir buscar. E chegava de madrugada. Todos os dias. Todos os dias. Até caminhão boiadeiro. E, assim, nós tivemos perdas, muitas perdas também. O senhor recorda da primeira, assim, que talvez tenha sido marcante para a equipe? Olha, a gente teve várias perdas. Na verdade, as primeiras perdas foram pacientes que a gente conseguiu encaminhar para as UTIs de fora. Depois, quando já não tinha mais vagas de UTI aqui, começaram a falecer aqui mesmo. Né? E uma doença que se comportava de uma maneira muito polimorfa, assim. Às vezes as pessoas estavam bem. A gente conversava com a pessoa de manhã e de meio-dia morria. Não acreditava. A gente não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. Não estava em insuficiência respiratória, nem coisa nenhuma, e de repente entrava em insuficiência respiratória e morriam. A gente veio, com o passar, com o andar da doença, a gente veio a descobrir, daí dos fenômenos trombóticos, né? Fazia embolia pulmonar. Acredito que alguns infartaram, que a gente nem chegou a fazer diagnóstico de infarto, porque nem tempo dava. Né? Aí foi a moda de anticoagular todo mundo, usar o anticoagulante. Né? Foi um outro período ali complicado. E tentando também fazer um trabalho com a população, né, de usar a máscara, de não aglomerar, né? Foi um período bem no começo intenso. Foi mais fácil, mas depois o pessoal cansou. Ali quando veio a segunda e a terceira onda, o pessoal já tinha cansado. E quando fizeram a primeira dose de vacina, se acharam que estava tudo resolvido e veio uma outra onda pior ainda. Depois que a gente começou a vacinar, veio uma onda pior ainda. Porque daí tomou a vacina já... Aí todo mundo se descuidou. E agora, o senhor acredita que grande parte da população aqui de São Luís já tenha tido o Covid? É certo que sim. Não tem como não ter tido? É certo que sim. A primeira vez que eu não tive sintoma nenhum. Eu só descobri porque tinha 3 pessoas que estavam trabalhando junto comigo que tiveram. E aí eu fiz o PCR e achei que vinha negativo, porque não tinha nada, e estava positivo. A primeira vez. Não tive nem nada. Nada. E muitas pessoas dizem, a gente ouve até, eu não pego, nunca peguei. Pegou, né? Pode ter certeza que pegou, só que não teve sintoma. Isso aí se espalhou de uma maneira assim. Depois eu tive outra vez ainda, que daí eu tive sintoma, eu estava de férias. E os efeitos, assim, do Covid, quem teve Covid, existem muitos relatos, né? Por exemplo, a perca de cabelo, ou uma ronquidão, uma tosse. Esses efeitos, eles são permanentes? Já existe um estudo maior sobre esse vírus, ou como que está a questão científica nesse sentido? Chama-se Covid longa ou sintomas persistentes pós-Covid. A OMS chama sintomas persistentes pós-Covid. Aqui no Brasil, que criaram esse termo Covid longa. Tem bastante gente com isso. É fadiga, é dor no corpo, é problema de memória, é tosse, é cansaço, assim, parece... que trabalhou bastante, assim, ser trabalho físico. Tem bastante pessoas com isso. Queda de cabelo tem bastante. Né? Tem várias pessoas com isso. Eu tive isso. Eu tive uma tosse, quando eu tive pela segunda vez, eu fiquei mais de 1 mês com tosse. Depois de já saído do isolamento e tudo, fiquei mais de 1 mês com tosse. E ainda não se sabe muito bem a que prazo isso se dará? Não, ainda não. É muito
pouco tempo ainda. Tem algumas pessoas que ficam 2, 3 meses, mais um pouco. Mas eu tenho gente aí que consultou comigo que já faz 6 meses. E não recupera a memória direito, estão assim desatentos. Tem gente que até hoje não recuperou o olfato. Olha. E o Covid atualmente, a gente está percebendo que as pessoas permanecem positivando e se isolando, mas agora de uma forma mais natural, talvez. O senhor acredita que as pessoas tenham se descuidado um pouco mais ou realmente não tem o que fazer mais? Não tem como a gente obrigar a usar máscara porque as pessoas não aguentam mais o uso da máscara? Agora, a doença se tornou bem leve, né? A gente ainda tem gente internada, mas agora é muito pouco. Pessoas com bastante comorbidade, não morre mais ninguém. Né? Virou uma gripe comum. Virou uma gripe bem comum. E nós vamos ter que conviver com essa gripe? Acredito que isso nunca mais vai embora. E os efeitos só o tempo nos dirá. O problema é isso, né? Se essas reinfecções não vão ficar fazendo Covid longa em todo mundo, né? Esse é que é o grande problema. Mas não tem como ficar usando máscara agora o resto da vida, né? Não tem como. E a vacina, tem pessoas que ainda são resistentes à vacina. A gente teve uma desinformação bem complicada, assim, que inclusive, além de esculhambar com a campanha da vacinação, que se a gente for olhar os índices de vacinação de primeiro e segundo reforços, estão baixíssimos, assim. O primeiro reforço deve ter umas 2 milhões de pessoas atrasadas aqui no Rio Grande do Sul, e o segundo reforço tem umas 3 milhões e meio de pessoas atrasadas. Já não querem mais se vacinar. Saiu muita informação assim, tipo, essa vacina vai mudar o DNA das pessoas, essa vacina causa problema cardíaco. E isso impactou, além do Covid, impactou nas outras vacinas normais do Programa Nacional de Imunizações. Tanto é que não se consegue atingir a meta mais de nenhuma vacina. A poliomielite tá uma vergonha. Nós tivemos agora, né, a poliomielite etapa. Agora a última campanha foi. Eles agora prolongaram por mais uma semana para a gente tentar atingir a meta, mas não vai atingir. Não vai atingir. Existem outros movimentos anti-vacina, já tinham antes algumas pessoas que têm algumas crenças até religiosas mesmo, assim, quanto a não vacinar, né? Tem algumas comunidades, entre aspas, naturalistas, assim, que acham que as imunidades têm que vir ao natural e tal, mas isso não era uma coisa muito forte no Brasil, uma coisa mais forte assim nos Estados Unidos e na Europa. Mas agora se espalhou essa coisa anti-vacina. Ontem nós estávamos discutindo, a gente estava numa reunião antes do nosso comitê, esse horário mais ou menos, e o Guinter até falou uma frase, foi muito feliz na frase dele, que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Eu disse, como assim, Guinter? Sim, essas pessoas que são pais agora, eles foram vacinados quando eram criança e ninguém teve doença nenhuma. E agora eles acham que as doenças terminaram, que eles não precisam mais vacinar os seus filhos. Digo, sabe que tu tem razão? Interessante a frase. Vítima do seu próprio sucesso. O Brasil era um país que era modelo para o mundo inteiro em vacinação. E agora virou uma anarquia. Difteria já voltou, lá no Nordeste teve caso de difteria. Tem um caso suspeito de poliomielite lá na região norte. O vírus da poliomielite sempre circulou. Só não dá porque as pessoas são tudo vacinadas. Existe um programa, né, de vacinação periódico. Mas vai começar de novo. Vai começar de novo. Sarampo, já teve casos por aí. Nós tínhamos ficado área sem sarampo anos. Nunca mais tinha tido sarampo no Brasil. Eu, quando fiz pediatria, eu nunca vi um caso de sarampo. Nunca vi. Na pediatria, nunca vi. E agora vai voltar o sarampo. Cachumba já andou dando surtos aí, teve algumas faculdades que fizeram vacinas dos alunos, porque deu surto. Isso aí é a falta de vacina. Que eram doenças que não existiam mais, não né? Tinha mais. E agora, o que a gente pode dizer para a comunidade, para a população, no sentido de se proteger, talvez,
vitaminas, não sei, assim, o que as pessoas podem fazer para ter uma qualidade de vida que talvez não sejam afetadas por esses vírus, digamos assim. Na verdade, assim, a gente tinha que eliminar todos os excessos, né? Comer melhor, não exagerar em bebida, tinha que abolir o cigarro, né? Agora a gente tem essa epidemia do cigarro eletrônico. Felizmente agora deu uma lei aí que proibiu a comercialização do cigarro eletrônico, mas o cigarro eletrônico se mostrou pior do que o cigarro esse que tinha antes. É pior, tem casos de fibrose pulmonar que não existia. Aqui, a gente não viu nenhum aqui, mas nos Estados Unidos, com a epidemia de fumante de cigarro eletrônico, tem jovens com o pulmão todo fibrosado, sem cura, por cigarro eletrônico. Então, essas coisas, assim, fazer exames de rotina para não ser pego de surpresa com diabetes, aferir a pressão, tem que fazer uma saúde preventiva, né? Ter algum hábito de exercício físico, né? É isso, né? Na verdade, cuidados básicos. Assim, Equilíbrio, cuidados básicos que qualquer posto de saúde faz. Qualquer, não precisa ser grande especialista, assim, grandes tecnologias, basta um aparelho de pressão e um aparelhinho de hemoglicoteste que está resolvido o problema. Já consegue detectar alguma coisa. E pessoalmente, vida pessoal, o senhor tem projetos, planos para os próximos anos? O senhor pode nos adiantar? Tem. Meu plano pessoal, assim, meu sonho pessoal em questão de profissão é ver a UTI de São Luís Gonzaga montada e funcionando. Eu não quero deixar de trabalhar sem isso estar em pleno funcionamento. Antes da aposentadoria tem que ver a UTI. Eu ainda quero trabalhar na UTI. Eu ainda quero trabalhar na UTI. Meus planos, assim, eu tenho uma carga de trabalho bem grande. Assim, eu trabalho mais de 12 horas por dia. Eu começo no raiar do dia, eu começo no CAPES e vou à noite, às 8 da noite todos os dias. Então, tem algumas coisas que em breve, a hora que esse meu plano tiver resolvido, assim, que eu digo assim, meu prazo de validade para ficar à frente do hospital é a UTI. A hora que a UTI funcionar, nós já temos algumas informações, algum andamento nesse processo? Isso aí a gente tem que primeiro fazer a obra física ali, né, que tem o dinheiro e tal. A gente está com alguns problemas assim com a obra, porque a construtora está muito devagar, né? Então já era para a gente estar mexendo nisso, mas teve problemas administrativos em termos de liberação de verbas. A gente tem a verba no papel, né? Mas a liberação de verba é complicada. Por exemplo, agora, por mais que a gente apresente a conta lá, tal área foi terminada, que a Caixa pode pagar, não tem o dinheiro na Caixa. O orçamento secreto comeu todo o dinheiro que tinha da saúde. E ano eleitoral também. Então, a hora que terminar a eleição, provavelmente vai voltar as verbas. Então, tudo é complicado, porque a construtora primeiro tem que investir para depois receber. Esses tempos a construtora passou 3 meses sem receber nada. Então, óbvio que vai devagar as coisas, né? Mas o meu prazo de validade, ali como diretor técnico do hospital, já botei na minha meta, botar a UTI a funcionar. A não ser que não me queiram mais, me mandem embora antes. Mas, para isso, porque é uma função que toma muito tempo, assim, eu passo o fim de semana todo envolvido nisso aí, de noite, as coisas me chamam para resolver questões, assim, que não tem para não mandar paciente, tem que resolver coisas, assim, não administrativas de dinheiro, porque eu não mexo em dinheiro, mas administrativas de paciente, exame que não tem, exame que tem que fazer, tem que transferir para cá ou para lá. Então isso é uma coisa que me toma muito tempo, que logo que eu puder, eu vou tirar essa atividade da minha vida, porque é muita coisa para a gente fazer durante o dia. Então eu preciso dar um pouco mais de atenção para minha família. E tem a Gabriela e o Eduardo que também
Qual é o formado já? O Eduardo já se formou. Já se formou e a Gabriela está estudando. A Gabriela está em meia viagem. Está em meia viagem. O Eduardo já se formou no começo do ano. Os dois seguindo a carreira do pai. Os dois. Né, ele se formou, está fazendo psiquiatria lá em Passo Fundo. Está lá no Bezerra, fazendo psiquiatria. Né, e a Gabriela estuda em Lajeado, na Univates. Está no 3º ano. Ainda tem uma... Pensam em retornar a São Luís ou acredita que não vão atuar? Olha, se alguém vier, vai ser o Eduardo. A Gabriela é uma cidadã do mundo. É. Quem conhece ela sabe que ela é cidadã do mundo. Ela já pensa diferente, pensa até em fazer coisas fora do Brasil, né? O Eduardo já é mais do terreno de casa, mais do pátio. Mas não sei, o futuro a Deus pertence, eu não vou obrigar nada. Se quiserem vir, venham, se quiserem ficar por lá ou ir para outro lugar, vão ser felizes aonde acharem que devam ir, né? Mas ela, eu já imagino que ela, quando tinha vem visitar. Quando ela tinha 14 anos, a gente foi a São Paulo, ela chegou lá, a gente andou um pouco por lá, eu tinha umas coisas para resolver, ela andou comigo, ela olhou e disse assim, é aqui que eu vou morar. Oh. E eu disse para ela, agora tu veio passear, né? Se tu vai morar, vai sair às 5 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite, não vai ser muito interessante. Mas ela é disso aí, né? Ela é de cidade grande. Tá certo. Eu quero agradecer muito a sua entrevista, deixar a TV sempre à disposição e quero que o senhor deixe uma mensagem para a comunidade de São Luís. Bom, de mensagem, a gente trabalha porque precisa, mas trabalha porque gosta de trabalhar. Coisa boa que a gente trabalha no que gosta. A pior coisa que seria era a gente trabalhar num ambiente ruim ou num ambiente desfavorável ou que não gostasse contra a vontade. Tudo isso que a gente faz é porque gosta de fazer, porque gosta de ajudar as pessoas. Às vezes a gente pode desgostar algumas pessoas, é normal, né? Ninguém agrada a todo mundo, né? Mas nessa jornada assim, eu nunca pensei em desagradar ninguém. Sempre pensei em fazer o melhor para a maioria, né? Parece um discurso de político, né? Vamos fazer a melhor para a maioria, né? Parece uma coisa clichê, mas não é como eu penso mesmo, né? Eu acho que as coisas têm que ser igualitárias, assim, as pessoas têm que ter acesso a todas as mesmas oportunidades, né? Esse país está um pouco complicado da gente viver, muita desigualdade. Essa desigualdade assim, não me agrada em nada, assim. Eu queria que existisse mais igualdade social, que as pessoas tivessem acesso à saúde, tivessem acesso à segurança, tivessem acesso a estudo, tivessem que trabalhar. Que bom que a gente não precisasse distribuir auxílio emergencial para ninguém, que todo mundo tivesse suas maneiras de viver com o seu próprio trabalho, né? Que todo mundo tivesse colégio para ir, que todo mundo tivesse saúde quando precisasse, né? É um país que tem tudo para dar certo, que tem muito dinheiro, e a gente viu que esse país tem dinheiro agora no Covid, porque o governo, apesar de muitos erros que fez, o governo deu dinheiro para a gente conseguir trabalhar, né? Então existe dinheiro, ele só é bem mal distribuído, e espero que as pessoas de boa vontade tenham coragem de fazer esses ajustes que têm que serem feitos, né? Que tenha justiça social, esse é o nome, tem que ter justiça social. É isso que eu espero, né? Em nível nacional.